Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir vocês. São apoiadores desse projeto a Comunique-se, do Luan Ferro, e a Ed Design e Comunicação. Eu, Simone Klunk, recebo aqui hoje o Fernando Bisdorf, do jornal Noticiário Regional, e nós vamos falar um pouco sobre comunicação, sobre comunicar para as pessoas notícias tão importantes da nossa região. Seja bem-vindo, Fernando, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, Simone, olá a todos os espectadores aqui do podcast, do UnaCast. É um prazer estar aqui, né? Também cumprimentar a equipe de apoio, o Luan, que está aqui também, a Edilene, e a todos. Um prazer novamente estar aqui e vamos falar sobre jornalismo impresso, né? Fernando, há uns dias eu conversei com o Luan e ele também é jornalista e eu iniciei pedindo para ele o que despertou ele para o jornalismo, né? O que fez ele perceber que o jornalismo era algo interessante, o que fez tomar gosto e depois estudar e seguir nesta carreira. Você, como jornalista, como se despertou para essa profissão, para essa carreira? Você quer compartilhar um pouco conosco? Olha, eu sempre tive muita curiosidade. Sou formado, então, pela Unesp São Miguel, jornalista desde 2014, né? E esse despertar para a profissão, ele surgiu assim, acompanhando os jornais da região, né? Então, minha família sempre teve essa cultura de assinar jornais e eu senti essa curiosidade de saber como o jornal é feito, como que os jornalistas buscam as informações para que o jornal chegasse na casa das pessoas, tivesse esse conteúdo regional, né? Então, eu sempre tive muita essa curiosidade. E aí, né, o caminho da gente parece que, né, ele é trilhado de uma forma assim que a gente vai procurando as oportunidades, e aí com 12 anos eu tive a oportunidade de começar a entregar jornal, justamente no Noticiário Jornal que estou até hoje, né? E aí foi a partir disso que fui pegando cada vez mais o gosto, aprendendo sobre jornalismo, sobre o jornal impresso e sobre essa área fantástica que é a comunicação, né? E aí, então, depois quando cheguei na idade, eu fui para a faculdade de jornalismo, né, com 17 para 18 anos e em 2014 me formei. Fernando, hoje você é editor-chefe então do jornal que você começou entregando há tantos anos atrás. Você poderia me contar um pouco como que funciona, né, a organização dentro do jornal, para nós termos esse maior semanário, né, em circulação em Santa Catarina e um dos maiores, né, também o maior jornal da nossa região, na verdade. Quantas pessoas que trabalham para isso estar toda sexta-feira de manhã à nossa porta? Primeiro eu preciso parabenizar e agradecer toda uma equipe, né? Porque uma empresa ela só funciona com muitas pessoas envolvidas, né? Com uma equipe engajada, né? Uma equipe comprometida, e isso no Noticiário Jornal temos muito, né? Então a produção do jornal, que chega aí na casa de milhares de pessoas toda sexta-feira, a produção começa exatamente uma semana antes, né? Ou até antes disso, né? Por exemplo, nós entregamos na sexta e já na quarta daquela semana começa a produção de matérias para a semana seguinte. Então temos uma equipe de jornalistas que busca as reportagens nos 9 municípios de circulação. Nós temos a equipe comercial, né, que é o coração da empresa, né, que sem o comercial a empresa não funciona. Temos a equipe de diagramação, de arte, de atendimento, de logística. E por último, então, a questão da gráfica, que faz a impressão do jornal, que é uma gráfica terceirizada. E ainda os nossos entregadores, né? Então, sem os entregadores, o jornal não chegaria na casa das pessoas, nas empresas, nos nossos assinantes. Então, são pessoas fundamentais para que essa engrenagem funcione. E aí precisa uma liderança muito forte também para fazer isso acontecer. Porque o que não tiver redatado, né, o que não tiver pronto, na quarta-feira às 18 horas, não sai. Como é que funciona e quantas vezes assim vocês se sentem impressionados? Como é que a equipe lida com isso? Exato, até muitas vezes eu falo para o pessoal, né, que já fez faculdade, assim como você, Simone, disse, nós temos praticamente um TCC por semana para entregar, né? Porque são muitos desafios, né, e a gente tem horário de fechamento da edição, né, então a gente sabe que precisa até quarta-feira entregar todo o material para quinta de manhã estar na gráfica. Então, para isso, logicamente, tem um planejamento, né, o planejamento inicia por uma reunião de pautas, né, onde a gente reúne a equipe de jornalismo e define as principais pautas para a edição seguinte. Definindo, baseados pautas, no que são baseadas as pautas? No valor notícia, no que realmente está no momento acontecendo nos municípios, na região, o que é importante para o nosso leitor. Feito isso, a gente estipula um prazo para que essas matérias sejam feitas, a quantidade de matérias, né? Então isso tudo vai acontecendo, a gente vai juntando material e realmente o que a gente consegue fazer em tempo hábil encaixa na edição e o que não consegue fica para a semana seguinte, né?
Então, a prioridade são as notícias quentes, que são aquelas matérias que, se você não largar naquela semana, elas acabam vencendo, ficam velhas demais para o leitor. E sempre temos muitas das matérias frias chamadas, que são aquelas matérias, por exemplo, que não tem prazo de validade, né? Então, essas muitas vezes ficam uma semana seguinte. Além disso, nós temos as colunas de opinião, né, que são assim, uma editoria que chama muito a atenção do leitor. Então também nós temos parceria com colunistas, que são colaboradores, que muitas vezes não têm uma ligação direta com a empresa, mas são colaboradores, nos enviam artigos, né? E temos também os colunistas que fazem parte da equipe, jornalistas, né? Temos a coluna Pinga Fogo, a minha coluna Ponto de Vista, temos o Esporte. Então são várias editorias que a gente vai se organizando e, como eu disse no começo, precisa uma equipe engajada, né, Simone? Realmente comprometida, né? Todo mundo precisa cumprir horário, né? Então, assim, terça e quarta é os dias da pressão, né? Então, terça-feira a gente fecha a parte de variedades, quarta a parte de matérias. E todo mundo sabe que funciona assim, e funciona bem, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu construir uma equipe que consegue dar esse retorno, né? Consegue atender esse prazo e estamos aí. Você lembra de alguma vez que aconteceu de não conseguir entregar? Assim, lá no passado, né, tudo é uma construção dentro de uma empresa, né? Nós, agora em julho, completamos 21 anos, então dá para se dizer que os últimos 10 anos a empresa consolidou, últimos 5, talvez, últimos 10 anos também dá para se referir, mas no começo não foi fácil, viu? Hoje a gente faz tudo ainda na empresa, né? Mas na época tinha que chutar o escanteio, cabecear e fazer o gol, né? Então, assim, a gente muitas vezes atrasava a entrega do jornal porque não conseguia fechar em tempo hábil. Então, realmente aconteceu do jornal, por exemplo, precisava ser entregue na sexta-feira, entregamos no sábado, porque não conseguimos entregar para a gráfica, né? Porque depois que nós entregamos, a gráfica também precisa o número X de horas para cumprir a impressão do jornal. Então, é um processo, assim, realmente uma engrenagem. A gente sempre diz que é uma engrenagem realmente para que o jornal chegue na casa do leitor na sexta-feira. Tudo tem que acontecer de acordo, tem que acontecer dentro de um planejamento para que estejamos com o jornal aí na sexta-feira, né? Mas já aconteceu. Fernando, hoje, como vocês lidam, como vocês trabalham o desafio na empresa de vocês de estarem levando notícias para as pessoas de forma impressa, essas matérias tão bem preparadas, frente a algo muito crescente, que é as mídias digitais, né? Que é a possibilidade de a gente ter a notícia em tempo real conosco. Então, muitas vezes, eu já vi aquela notícia, já vi durante a semana em alguma página, já vi em algum site, já vi alguma pessoa que eu sigo postando, mas vocês precisam trabalhar para na sexta-feira, quando a pessoa receber o jornal, também olhar para aquilo e achar interessante. Porque, afinal, todo ano vocês vão lá vender a assinatura novamente. Sim. Como que esse desafio é trabalhado dentro da empresa de vocês? Muito bem, boa pergunta, Simone. Até fico feliz em falar sobre isso, né? Hoje é fato que as redes sociais estão aí, a internet está aí. Hoje podemos até dizer que ninguém vive mais sem um celular, né? Todo mundo está conectado, né? E até mesmo a gente, né? Então precisa realmente entrar nessa onda. Mas nós vivemos dois fatores assim que mantêm o noticiário jornal, o jornal impresso muito forte na nossa região. Um deles é de que eu sempre digo assim, nós vivemos uma região não só economicamente desenvolvida e forte, né? Mas nós estamos numa região socialmente e culturalmente rica, né? As pessoas aqui, elas têm o costume da leitura, o costume de buscar conhecimento, e a leitura é algo fantástico, né, Simone? A gente sabe que é uma coisa que enriquece o nosso vocabulário, o nosso lado intelectual, tem vários benefícios, né? E o nosso pessoal tem esse costume da leitura. E o jornal virou tradição na casa de muitas famílias, né? Eu estimo que o jornal impresso na nossa região já esteja circulando há 40 anos, né? Ou até mais, na época vinham jornais do Rio Grande do Sul, Correio do Povo, entre outros, né? Então virou tradição na casa das famílias. E além dessa questão cultural do pessoal gostar de fazer a leitura. E a gente precisa falar alguma coisa que hoje, assim, o celular a gente usa muito para comunicação, WhatsApp, Instagram, mas quando que a gente para ler alguma coisa no celular? Para entender, de fato. Exatamente, né? Então a gente passa o dedo e parar para ler um artigo é difícil. Parar para ler um livro no celular, meu Deus do céu, né? É muito difícil. A gente ainda prefere o livro impresso, né? O livro impresso que
é uma leitura melhor. E o jornal é isso, né? Então a gente se fortalece nesse lado de ser um meio de levar informação através do papel. O bom e velho jornal, como eu disse antes no começo da nossa conversa, né, nos bastidores, ele ainda tem muito valor, né? E vai manter assim, né? Por conta de proporcionar esse prazer do leitor chegar na casa dele na sexta-feira e folhear o jornal, né? Então realmente é algo que, e ainda melhor que o livro, diria Simone, que ele instiga a leitura, né? O livro está ali, o jornal, sexta-feira de manhã, ele chega na casa do leitor. O leitor vai pegar, vai dar uma folhada, e quando ele tiver um tempinho durante o dia, ele vai querer olhar o que tem, né? Esse é um lado que a gente agradece, né, em estar numa região tão boa quanto a nossa, por ter esse prestígio. A gente ama nossos leitores, nossos assinantes, são eles que fazem tudo acontecer, a gente trabalha por eles, né? E o outro lado, então, vem a nossa responsabilidade, como você disse antes, de trazer conteúdos que realmente são relevantes. Nós estamos muito inseridos na comunidade, Simone, esse é o outro diferencial. Nós participamos dos eventos sociais, nós se envolvemos, nós não simplesmente fizemos as matérias baseadas no achismo que nós achamos que é interessante, nós ouvimos a comunidade, nós colocamos o que é importante aqui no nosso município, o que é importante na região. Nós somos contadores de histórias, né? E isso no meio digital é muito difícil ainda a gente não criou essa cultura de entrevistar as pessoas, levar isso na rede social. E aí entra outro ponto, quantos vão ler essa história no celular? No jornal impresso tem a questão do impresso, você lê hoje, lê amanhã. Então esse é o nosso lado, como eu disse antes, da reunião de pauta, que a gente faz a reunião de pauta justamente para pensar o conteúdo, Simone. Então o conteúdo é fundamental, aliado a essa questão cultural do nosso pessoal, que gosta da leitura, para que o jornal impresso esteja aí. Essa questão da responsabilidade também é muito interessante vocês enfatizarem, né? Porque comunicar, muitas vezes vem a notícia delicada, vem a notícia mais explosiva, né, que vai trazer um assunto que é um pouco, nem diria delicado, mas polêmico. Então ter também, né, este olhar profissional, não tendencioso, de realmente noticiar para que eu queira continuar lendo e a partir disso eu possa estar tirando as minhas conclusões a respeito daquilo que eu li. Eu acredito que é também uma forma de vocês instigarem os leitores a ler cada vez mais, né? Porque ele acaba se informando e podendo concluir algo a respeito de uma informação, de um dado que ele obteve dentro do jornal de vocês. Essa questão da responsabilidade, a gente tem muito isso enquanto jornalista profissional, né? Hoje com as fake news, né, que rodam aí por tudo na rede social, essa responsabilidade enquanto jornalista profissional ela aumenta ainda mais, né? De levar realmente um conteúdo com credibilidade, a informação ao ponto, né? E fato é que ao longo desses 21 anos no Noticiário Jornal a gente também amadureceu muito essa editoria, né? Então a gente amadureceu muito esse olhar para as pautas, né? Como tratar casos polêmicos, né? Então hoje a nossa leitura o nosso entendimento, a redação é levar informação para o leitor que tire a sua opinião, né? Que faça seu entendimento, né? Isso é um amadurecimento que acontece ao longo dos anos, né? E de fato a nossa equipe é muito comprometida com levar o melhor, sabe? Levar o melhor. Realmente as jornalistas que estão a campo, minhas colegas, né? A gente sabe que elas vão todo dia para a rua, vão lá entrevistar, contar as histórias e cuidam cada detalhe, desde o nome, escrever correto, a localidade, realmente levar a informação a mais precisa possível para que o leitor sinta essa confiança e, como você falou, Simone, pega o jornal e diga, não, realmente você está no jornal, é porque é verdade, né? Está no jornal porque é verdade. Então esse é um dizer que a gente escuta há muito tempo e sabe que temos que manter isso para se manter no mercado, né? Existe esse desafio da internet, né? Que a gente está todo dia com ela aí, né? É um meio de comunicação que está aí vamos dizer assim, na concorrência também, mas nós temos um público fiel. Mas essa fidelização só acontece se você respeita o cliente, ama o seu cliente, seu leitor, cuida dele. E isso nós viemos fazendo. Como eu falei antes, Simone, a questão da nossa inserção na comunidade, né? De estar junto, levando as pautas que realmente interessam. E aquele assunto que você comentou antes, que está no celular, vamos pegar esse assunto e levar por outro ponto de vista, né? Abordar de uma maneira mais ampla do que está na internet, né? Então esse também é um trabalho que a gente faz.
E assim a gente vai levando, né? Sempre com um olhar atento ao que o nosso leitor espera. É interessante porque a matéria ela acaba possibilitando um entendimento, né? E isso é muito diferente do que apenas largar palavras, né? Numa folha. Fernando, mas outra coisa que vocês exploram muito dentro do jornal é a questão das propagandas, né? Hoje vocês têm anunciantes aí que eu me lembro de muitos anos atrás ter já visto também no jornal estas marcas e, né, cada ano, a cada edição a gente vê que elas estão aí, que elas continuam participando. Isso quer dizer que para elas também é um retorno, é um meio de se comunicar com o cliente. Como que vocês trabalham hoje essa questão das parcerias? Como vocês acreditam também que os parceiros, que são os anunciantes, então, né, as pessoas que compram um espaço dentro do jornal, enxergam este retorno para as suas empresas, para as suas instituições? Boa pergunta também, Simone. É muito importante esse diálogo, né? No Noticiário Jornal, a gente sempre prezou, em primeiro lugar, ao nosso leitor, nosso assinante, né? Desde lá do começo, né, que a gente começou com um assinante, depois 2, né? Hoje a gente, com muita alegria, tem mais de 3.500 assinantes em nossa região, né? Mas foi começar do zero, né? Eu estive junto lá na história, lá atrás, quando começamos, né, em 2004, 2003, 2004. E a gente, ao longo desses 21 anos de história, a gente nunca mudou uma coisa: atender bem o cliente. O cliente, o assinante, sempre foi o coração da empresa. Cuidar bem dele, atender as expectativas dele, produzir um conteúdo de qualidade, entregar bem o jornal, né? A gente cuida como o jornal está sendo entregue para que ele esteja satisfeito e fidelize. A partir do momento que você tem esse foco, Simone, no assinante, no leitor, você expande teu negócio, você chega a um público grande regionalmente, como é o noticiário regional hoje, a publicidade vem automaticamente. Por que vem automaticamente? Porque o próprio anunciante, ele vai para o interior, está na cidade, ele vê o noticiário jornal na loja, ele vê no consultório médico, ele vê na casa do amigo. Então ele diz, opa, pera lá, mas o jornal está chegando em tantas famílias, eu preciso estar lá também, né? E graças a Deus a gente tem muitas empresas aqui do nosso município, que a gente agradece, da região também, que estão com nós desde o começo da história, sabe? Então isso nos ajudou também a consolidar o jornal e aposto em nós até hoje. A gente é imensamente grato por isso, né? E tendo o assinante, Simone, o anunciante ele vem, né? Ele vem automaticamente e, lógico, assim como nós cuidamos do assinante, nós cuidamos do nosso anunciante. Semanalmente, todos os anunciantes, a gente mantém contato com eles, busca ver qual a demanda, para então sempre levar um anúncio atualizado e fazer com que ele tenha retorno. A gente faz alguns trabalhos extras, por exemplo, além dessa marca que você vê estampado no jornal, em todas as páginas, a gente busca sempre fazer algo a mais também, né? A empresa está de aniversário, a gente vai lá, faz alguma reportagem extra. A empresa lançou uma campanha diferente, ela nos procura, a gente faz um extra, né? Então a gente sempre entrega algo a mais e esse é o que faz com que a gente se mantenha no mercado publicitário da região com uma fatia bem importante, sabe? Além bem dos importante. Especiais, né? Que além do jornal, muitas vezes vocês produzem e trazem também informações relevantes ou são específicos de campanhas, de eventos que acontecem. Eu, particularmente, sim, gosto muito de fazer os especiais, né? Porque, assim, além, nós falamos antes que o jornal traz conteúdo diferenciado, estimula a leitura, o jornal impresso é história, né? Você tem uma ideia, nós temos o jornal guardado lá de 2003, nós temos todos os jornais guardados. Então, nós estamos escrevendo e registrando a história da nossa região. Então, você pega na internet lá uma notícia que saiu há 5 anos atrás, você não encontra mais. Nem de um mês atrás, muitas vezes, né? O jornal está lá, guardado. Se um dia precisar fazer uma pesquisa, buscar alguma informação, está lá. Então, entra os encartes especiais, né? Que eu me motivo muito a fazer, né? Porque é uma forma de mostrar o evento, como ele foi para toda a nossa região, de forma completa, com dados, com fotos, né? Realmente trazendo a informação completa para o leitor entender como foi aquele evento. E divulgar, né? Divulgar realmente para fortalecer a marca. Esse ano, por exemplo, a gente fez um especial agora recentemente, que foi um encarte dos 35 anos de Porã. Como é maravilhoso, né? Ouvir tantas histórias do nosso município e poder registrá-las, né? Eu sempre dizia na época da produção,
Olha só, daqui 15 anos, quando Iporá do Oeste completar 50 anos, nós vamos olhar esse material e vamos ver as pessoas que falaram nesse material, as empresas que estiveram conosco, né? Então é fantástico, isso enquanto jornalista, contar histórias, registrar a história do nosso município, contribuir com o desenvolvimento é maravilhoso, né? E os encartes sempre são algo a mais também, Simone, para o nosso assinante, né? Ele está acostumado com esse jornal, ele recebe um algo a mais. Então também é um agrado para o assinante, né? Certamente é um material a mais. E assim, né, Simone, tudo isso, você sabe muito bem, acontece porque a gente tem os parceiros, né? Tem as empresas que apostam, que fazem com que os projetos se viabilizem financeiramente também, né? Porque além do meio de comunicação, a gente trabalha muito a questão comercial, né? O jornal precisa vender assinatura, precisa vender anúncio para que continue a história, né? Então é isso, né? Fernando, falando em história, então, você falou da motivação em produzir os especiais. Você tem alguma lembrança, né, nessa atuação toda sua no jornal, né, como editor, talvez até lá na época das entregas, de algum dia que você preferia não ter entregue aquele jornal, que as notícias eram talvez tristes, ou algo que te marcou durante essa trajetória? Olha só. Porque nem sempre vai ser coisas boas, sim. né? Eu tenho lembranças, né? Eu comecei a entregar jornal com 12 anos, então há 20 anos atrás, né? Quase 21, bem no começo. Então eu me recordo das vezes que eu entregava jornal, aqui a maioria das ruas ainda era chão batido e tinham poucos assinantes, os assinantes eram bem espalhados, então eu entregava o jornal quase lá na cabeceira da Coroçu e até Monte Maria entregando, sabe? Então, de bicicletinha, né? Bicicletinha e a gente não reclamava, porque assim como a maioria do pessoal da nossa região começou a trabalhar cedo, a gente sempre entendeu que o trabalho dignifica o homem, o ser humano, e a gente sempre teve o trabalho como né, linha mestra aí, e fez também isso, né? Então eu tenho essas lembranças, dia de chuva, frio, nunca deixei de entregar o jornal, né? Sempre cumpri minha responsabilidade e sou feliz por isso, né? Mas na parte do jornalismo, a gente cobriu muitas coisas ao longo desses anos, né? Eu diria que os principais fatos aí de Iporá do Oeste, especialmente, que é o município onde eu atuo mais diretamente, a gente participou, cobriu, esteve presente, então teve muita coisa. Mas assim, tu me fazendo essa pergunta, de bate pronto aqui, eu me recordo muito assim de uma notícia triste assim que eu cobri, foi bem no início da minha trajetória enquanto repórter, ainda não era formado jornalista. Foi um acidente lá em Descanso, na BR-282, em 2007, né? Que teve aquelas 95 pessoas feridas e enfim, foram muitos do ônibus com o caminhão, né? Então isso foi um fato muito chocante, porque eu era bastante novo na época ainda e eu fui com uma colega para lá de moto, o jornal não tinha nem carro, né? Então a gente pegou uma moto, inclusive era uma moto particular, a gente foi para lá, né? Porque o jornal iniciava, né? E chegamos lá quase no clarear do dia, ali para umas 5h30, 6 da manhã, e a gente encontrou aquele cenário de guerra, né? Aquilo foi muito marcante, sim, muito chocante na minha carreira e acho que eu nunca mais vou esquecer. Outro ponto positivo, outra matéria que me vem à memória, falando agora contigo, Simone, uma coisa legal para a região foi em 2012, quando eu fiz a cobertura da inauguração do Hospital Regional de São Miguel do Oeste, né? Numa época que se pedia muito aquele hospital e muitas vezes se duvidava que iria sair. Em 2012, então, veio para cá, na época, o governador Luiz Henrique da Silveira, então a gente entrevistou ele, fez matéria, então foi assim um marco bem, que a gente lembra assim, como um fato interessante, importante para a nossa região, e o hospital segue ajudando nós até hoje, né? É referência para nós aqui. Então talvez seriam esses dois fatos, um mais triste, outro feliz, mas tem muitos aí, né, Simone? A gente não vem à memória agora, mas participamos de muita coisa e com muita gratidão a todos, né? Todas as pessoas que ao longo desses 21 anos sempre nos convidaram, nos contaram com nós e estamos juntos. Certamente, é necessário também um grande gerenciamento emocional, né? Não só seu como editor-chefe, mas também de toda a equipe de repórteres, porque nem toda notícia vai ser informativa, né? Então vamos em muitos momentos nos deparar com coisas que são desafiadoras e como você disse lá no início, o propósito é transmitir a informação, né? E a emoção, ela vai trazer o aprendizado, ela vai marcar aquele momento, mas o trabalho ele precisa ser feito, então
são momentos realmente desafiadores e, por vezes, de grande felicidade e alegria por também estar, através do jornal, compartilhando de coisas tão importantes para o nosso município e região através das notícias. Exatamente. A gente tem como disse antes, a gente participa, acompanha tudo e sempre tem essa alegria de fazer a cobertura do evento, chegar na redação, sentar atrás do computador e buscar escrever, transmitir aquela notícia da melhor forma, né? Seja ela triste, seja ela alegre, seja notícia boa, mas sempre no olhar assim do leitor, né? Como o leitor vai recepcionar. Eu tenho muito para mim assim, quando eu sento para escrever minha coluna, por exemplo, minhas matérias, eu lembro dos meus leitores, dos meus assinantes, né? Eu penso como é que o leitor, por exemplo, lá do interior vai receber essa informação aqui da cidade, lá do outro município, né? Então eu tenho para mim que eu preciso levar da melhor forma possível, porque o leitor, o assinante, está abrindo a porta da casa dele ou do comércio para receber o jornal. Então é minha responsabilidade levar um produto de qualidade, com informação precisa, que venha somar para ele, né? Então, seja um fato triste, um fato alegre, a responsabilidade sempre é grande e a alegria a cada edição é imensa, sabe, Simone? Eu digo uma coisa que a gente não perde ao longo dos anos, é impressionante até. Quinta de noite eu já fico pensando como é que está o Jornal da Manhã, sabendo que eu acompanhei toda a produção, fiz a correção, mas eu não vejo a hora de sexta de madrugada, a gente vai cedinho para o jornal, fazer a logística, de abrir o primeiro fardo do jornal e olhar o jornal, pegar o jornal. Só ficou legal, essa matéria ficou boa, essa aqui dá para melhorar. Então, a gente toda semana folha o jornal várias vezes, opa, aqui dá para melhorar, aqui ajustamos. Tem semanas que a edição fica melhor, tem semana que nem tanto, né? Depende muito do que acontece também, a edição evoluiu muito também, né? Porque se a gente for lembrar lá 20 anos atrás, hoje ele vem com tanta cor, né? Já também traz muita diferença. Fernando, onde você busca inspiração para se manter motivado para escrever, né? Bem, para conseguir juntar todas essas palavras e transformar em textos que as pessoas queiram realmente estar acompanhando no jornal? Eu busco assim, Simone, eu busco fazer muitas leituras, né? Então eu sou um adepto da leitura de livros, tenho assinatura de revistas, né? Leio jornais impressos, leio também no celular, né? Mas não sou um adepto tanto à leitura no celular, prefiro ainda o impresso, né? Então, e estar atento ao que acontece no município, né? Então, você ter essa leitura do que está acontecendo, você tem uma segurança maior do que levar. O que é importante em Iporá do Oeste? O que está acontecendo na região? Isso eu preciso transmitir no jornal. De que forma? De forma informativa, transparente, com credibilidade. E a minha inspiração maior, sem sombra de dúvidas, minha alegria de poder estar, em primeiro lugar, no município onde eu nasci, né? Estar aqui construindo minha família, ter meu filho Miguel, minha esposa Débora, meus pais, meu irmão, minha cunhada, enfim, meus sogros são todos daqui. Então, estar trabalhando no município onde eu nasci, tive minha juventude, estou tendo minha fase adulta, para mim é uma motivação imensa, né? Iporá do Oeste me deu a oportunidade de seguir aqui, e daqui não quero sair, né? Daqui quero continuar em Iporá. Eu sempre digo, construir minha casa aqui, eu quero aqui ficar, né? Então essa é a motivação de poder trabalhar no meu município e colaborar com o desenvolvimento dele através do jornal. Segundo, os nossos leitores, os meus assinantes, né? Eles me motivam demais, né? Hoje, Simone, eu divido a minha... até comentava outro dia com o Luan, em outra ida aí para a lida, né, de jornalística, a minha rotina, 2 ou 3 dias por semana é na redação do jornal, e metade dela, 2 dias, são na parte comercial, onde eu realmente vou lá com o assinante, trabalho na parte de vendas, na área comercial, e esse feedback do leitor é o que motiva a gente, né? O leitor, você chegar lá, ouvir do leitor que lê o jornal, Fernando, eu li o que você escreveu sobre isso. Fernando, outro dia saiu uma matéria sobre aquilo. Muitas vezes um leitor de Porã lê uma matéria lá de Caibi, que achou interessante. Ou de Mondaí, ou de São João, de Descanso, enfim, essa integração que a gente consegue fazer através do jornal. E, então, isso que me motiva, realmente a gente vê que está no caminho certo, essa fidelização dos leitores. Então, quando eu volto da área comercial, dos dias que estou nas vendas, né,
eu volto para a redação motivado, porque eu sei que na sexta-feira o meu leitor lá vai receber e eu preciso caprichar de novo, fazer um bom jornal para que ele siga gostando, siga atraído pelo jornal. Então, os meus leitores, como disse antes, eu amo meus leitores, amo meus assinantes, né? E eles são a minha motivação e é por eles que a gente trabalha, é por eles que o jornal está aí até hoje e vai seguir. Se Deus quiser, vai seguir, e com a nossa vontade que eu tenho de trabalhar e a vontade de fazer o melhor, com certeza vai seguir. Parabéns, Fernando, parabéns à equipe do noticiário também, por ser hoje este meio de informação tão importante aqui na nossa região e por manter, né, a tradição de trazer a informação, a notícia de eventos, de acontecimentos, de fatos e também a parte cultural e histórica que também é retratada dentro deste semanário. Então, e muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite, por podermos conversar sobre isso, que venham novas oportunidades. Que bom, Simone, agradeço a oportunidade imensamente, né? Dizia agora há pouco nos bastidores, meu negócio é mais sentar atrás de uma tela de computador e escrever, né? Não gosto muito das câmeras, mas a gente vai ter que se adequar, habituar a isso, né? Mas, mais uma vez, dizer aqui, agradecer a nossa equipe, né? Como disse no começo, o Noticiário Jornal está aqui onde está hoje, graças a toda uma equipe, desde os jornalistas, arte finalistas, os entregadores, toda a equipe que faz parte do jornal. Agradecer aos nossos leitores, assinantes que vão estar vendo esse podcast, né? Assistindo ele. Os assinantes são fundamentais, os anunciantes, para que tudo isso continue. Então, agradecer, desejar sucesso nesse teu projeto, Simone. A gente realmente fica muito feliz. Você sempre está se desafiando, é uma pessoa que eu me inspiro muito, é uma pessoa que realmente tem o nosso apreço, né, por tudo que faz pela comunidade, e mais um projeto que está dando certo e vai seguir dando certo. Obrigado pela oportunidade e voltamos em oportunidades futuras aí. Obrigado. Obrigada a você que assistiu a esse episódio do UnaCast. Acompanhe também os demais no nosso canal no YouTube e siga nos acompanhando aqui na página. Muito obrigada, até a próxima!